Já estamos de volta com o Direto do Plenário. Logo mais na abertura da sessão plenária da tarde de hoje, vamos conferir as decisões das turmas, porque agora nós vamos para o plenário do Supremo Tribunal Federal, abertura dos trabalhos da manhã desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de setembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Carmen Lúcia e Roberto Barroso. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14h25, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Senhora ministra, senhores ministros, todos os presentes, registro com satisfação e alegria a participação pela primeira vez, representando a Procuradoria-Geral da República neste plenário, da doutora Cláudia Sampaio Marques. Vossa Excelência sabe da admiração de todos nós, a minha pessoal e particular e a de todos os ministros dessa Corte. Vossa Excelência oficiou nas duas turmas deste Supremo Tribunal Federal com uma proficiência admirável e fazendo jus aos melhores quadros da história do Ministério Público Federal. Seja muito bem-vinda, com alegria a recebo aqui na data de hoje. Também informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Anhanguera, Marte, São Paulo, Estado de São Paulo, Universidade da região de Joinville, São Bento do Sul, Santa Catarina. Para a continuidade de julgamento, apregou o recurso extraordinário 565.089, procedente de São Paulo, sendo relator ministro Marco Aurélio, recorrente Rubens Orsi de Campos Filho, recorrido Estado de São Paulo, vários assistentes, vários interessados. E, na última sessão, após o voto vista do ministro Teori Zavascki, negando provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Gilmar Mendes, e o voto do ministro Luiz Fux, que lhe dava provimento, pediu vista dos autos do ministro Dias Toffoli. A situação encontra-se da seguinte forma: conhecem e dão provimento ao recurso o ministro relator Marco Aurélio, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux. Negam provimento ao recurso ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro a divergir, ministro Teori Zavascki, ministra Rosa Weber, ministro Gilmar Mendes. Faltam votar eu, que pedi vista, ministro Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Celso de Mello. Não vota o ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Teori Zavascki já votou no caso. Passo, então, ao meu voto vista. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordo do TJ do Estado de São Paulo, assim emendado: reajuste salarial de servidores públicos, inteligência do artigo 3710 da Constituição Federal, inadmissibilidade de alteração salarial pelo Poder Judiciário, a apelação desprovida. Nas razões do apelo extremo, aduz-se violação do 3710, busca-se, por meio do recurso, indenização pelas perdas inflacionárias sofridas nos últimos anos, tendo em vista que a falta de uma política de atualização remuneratória fez com que os vencimentos dos recorrentes, servidores públicos estaduais, ficassem à mercê dos efeitos nefastos da inflação ocorrida no período. Também se argumentou que, se a Constituição estabeleceu um direito, concebeu concomitantemente uma obrigação ao gestor público de implementar o direito sem prejuízos, perdas ou demoras. Desse modo, a ausência de lei ou de ato administrativo promovendo concretamente a efetividade do referido dispositivo constitucional conferiria legitimidade à pretensão. Na sessão de 13 de dezembro de 2007, o Tribunal Pleno, por meio eletrônico, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida nos autos. Em 9 de junho de 2011, iniciou-se o julgamento do mérito. Votou, então, o relator, ministro Marco Aurélio, pelo provimento do recurso extraordinário, abro aspas,
para julgar procedente o pleito formulado, impondo ao Estado de São Paulo a obrigação de indenizar os autores em razão do descompasso entre os reajustes porventura implementados e a inflação dos períodos. Considerem, para tanto, o índice oficial referente à inflação de cada um dos períodos presente o mês de janeiro de todo ano e as parcelas satisfeitas que, segundo o pedido, dizem respeito aos vencimentos, férias e 13º salários. Observem a incidência de juros moratórios, bem como da correção monetária, contados os primeiros a partir da data da citação, artigo 197, parágrafo único do Código Civil. Continuou o relator, impondo-lhes os ônus da sucumbência e as despesas processuais, fixando os honorários advocatícios, consoante o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil, na base de 10% sobre o valor da condenação devidamente corrigido. Em cumprimento ao acordo, apure as quantias próprias, levando em conta as parcelas remuneratórias vencidas. Fecho a citação. Na oportunidade, pediu vista a ministra Carmen Lúcia. Na sessão de 3 de abril de 2014, Sua Excelência proferiu o voto vista, acompanhando o relator. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. Pediu vista, então, o ministro Teori Zavascki. Retomando o julgamento em 2 de outubro de 2014, Sua Excelência votou negando provimento ao apelo extremo, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Gilmar Mendes. Na mesma sessão, votou o ministro Luiz Fux, acompanhando o relator. Pedi vista dos autos. Após breve exposição do caso, passo ao seu exame. O artigo 3710 da Constituição Federal possuía, em sua redação originária, o seguinte teor: a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos, civis e militares, far-se-á sempre na mesma data. Sob a vigência da redação originária do referido dispositivo constitucional, tramitou nesta Corte o mandado de segurança 22.439, o qual teve como objeto o ato omissivo do Presidente da República no encaminhamento do projeto de lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais no mês de janeiro de 1996. O writ foi indeferido ao fundamento de se tratar de pretensão incompatível com a via eleita, tendo em vista a natureza meramente declaratória do direito consubstanciado na Lei 7.706, de 88. Na ocasião, afirmou a Corte, ser de competência privativa do Presidente da República o início do processo legislativo de concretização do direito previsto no artigo 3710 da Constituição Federal de 88, não influindo do dispositivo, em sua redação originária, qualquer regra acerca da periodicidade para o seu exercício. E transcrevo a ementa do julgado em meu voto. Mais adiante, digo que, no âmbito da Câmara dos Deputados, quando em discussão a proposta de emenda constitucional número 173, de 1995, a chamada reforma administrativa, que foi transformada na emenda constitucional 19, de 1998, acordou-se modificar o texto do artigo 3710, de modo a tornar expressa a periodicidade do direito. O dispositivo passou a ter, então, a seguinte redação: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Pois bem, sob a vigência da nova redação do dispositivo, o Supremo Tribunal Federal julgou inúmeras ações de controle concentrado de constitucionalidade, decidindo pela parcial procedência do pedido para reconhecer a mora legislativa. Ação direta 2061, ação direta 2481, ação direta 2486 e ação direta 2490. Há também julgados da Corte nos quais se entendeu inexistir direito à indenização por perdas e danos, pleiteado em face demora do chefe do Executivo no encaminhamento de projeto de lei tratando da revisão geral anual da remuneração ou do subsídio de servidores públicos e agentes políticos. Nessa direção, recurso extraordinário 424.584, Minas Gerais, segunda turma, relator para o acordo, ministro Joaquim Barbosa. Relator também, o RE 554.810, Paraná, agravo regimental, segunda turma, relator, o ministro Celso de Mello. E o RE 510.467, agravo regimental, primeira turma, relatora, ministra Carmen Lúcia. Digo, então, que é verdade que, ao se defrontar com situação de demasiado retardo na concreção de normas magnas e de insuficiência da providência de comunicar a inconstitucionalidade ao poder omisso,
o Supremo Tribunal Federal evoluiu em sua jurisprudência a fim de assumir a função de realizar a Constituição Federal, reconhecendo um direito nela previamente definido. Destaco, entre outros, o julgado no mandado de injunção 721, relator ministro Marco Aurélio, de 30 de outubro de 2007, quando o STF, evoluindo no entendimento da Corte acerca da ação injuncional, proferiu decisão com conteúdo normativo, possibilitando o exercício efetivo do direito de aposentadoria em regime especial aos servidores públicos com fundamento na isonomia com os trabalhadores da iniciativa privada. Também cito outros exemplos, e mais adiante em meu voto eu digo que, muito embora se admita ao Poder Judiciário adotar a interpretação criativa a fim de corrigir o estado de mora inconstitucional, essa atuação encontra limites no postulado da separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Quando o dever jurídico imposto ao legislador não revela suficiente densidade de significação que autoriza sua aplicação direta pelo Estado juiz, como no caso da expressão, abro aspas, revisão geral, fecho aspas. Na linha da ponderação apresentada pelo voto do ministro Luiz Roberto Barroso nos debates, entendo que a omissão pode se materializar quer na não remessa do projeto de lei para o Congresso, quer na não remessa da justificativa pela qual, transparentemente, o poder público revela os motivos pelos quais não está concedendo o aumento. Fecho a citação. Em uma ou em outra hipótese, a solução que pretenda conferir à decisão judicial potência de efetivar o texto do artigo 3710, parte final da Constituição, mediante a instituição de ganhos pecuniários aos servidores públicos, exige ponderação não apenas acerca da perda do poder aquisitivo da remuneração, em decorrência do processo inflacionário de determinado período, mas também sobre os custos de operacionalização de política pública remuneratória, da perspectiva fiscal, econômica, previdenciária, para citar alguns, os quais escapam aos limites do conteúdo e dos recursos disponibilizados, por exemplo, ao Poder Judiciário, mediante procedimentos e mecanismos de sua atuação típica, como no caso da ação de indenização. E vejam que, por exemplo, neste ano mesmo, em agosto, quando nos deparamos com a proposta orçamentária para o Poder Judiciário do ano que vem, nós não enviamos proposta de revisão, de recomposição inflacionária. Aliás, em vários anos, este tribunal não enviou ao Congresso Nacional a proposta de recomposição das perdas inflacionárias, que hoje, em relação ao passado, já remonta a mais de 30% de perdas inflacionárias. Mas as questões fiscais e orçamentárias nos impõem certos limites, inclusive na nossa proposta orçamentária que elaboramos para envio ao Congresso Nacional. E continuo. Nesse contexto, destaco ainda que a inflação, embora seja um fenômeno ligado ao aumento geral de preços, é sentida de maneira diferente pelos diversos agentes da economia. Essa é uma das razões pelas quais existem vários índices de preço no Brasil. E aí eu começo a discorrer sobre os vários índices de preço que são referências. Mais adiante digo que o direito à revisão geral está condicionado pelas circunstâncias concretas de cada período, exigindo um debate democrático, com a participação tanto dos servidores públicos beneficiários dos direitos reivindicados nos autos, como também dos atores sociais de toda a sociedade e do poder representativo e político, que serão direto ou indiretamente impactados pela decisão acerca do direito, recomendando ao Poder Judiciário, no exercício da judicatura, uma postura de deferência à competência do chefe do Executivo de cada unidade federativa, em conjunto com o respectivo Poder Legislativo, para a tomada de decisão mais capaz, não apenas de conferir efetividade à norma constitucional em voga nestes autos, mas de realizar os objetivos da ordem constitucional vigente, tais como a responsabilidade fiscal, com respeito aos limites prudenciais de gasto com pessoal, artigo 169 da Constituição Federal, Lei Complementar 101 de 2000, compromissada que está a República Federativa do Brasil com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, inciso 1º do artigo 3º. Nessa medida, a decisão a ser tomada nestes autos
envolve a ponderação de circunstâncias e variáveis que não se inserem no domínio da função típica do Poder Judiciário, ainda mais considerada a tendência de objetivação da análise pelo STF em recurso extraordinário, veiculador de matéria dotada de repercussão geral, implicando em repercussão em todos os municípios, estados, Distrito Federal, na própria União e no próprio Poder Judiciário, que, por exemplo, esse ano deixou, em razão da situação fiscal, de encaminhar a revisão dos subsídios do Poder Judiciário, sequer para a recomposição de perdas inflacionárias, que, digo, nos últimos anos remontam a mais de 30%. Nessa medida, transcrevo artigo a respeito do assunto, vou omitir a leitura, e mais adiante, à luz dessas diretrizes, concluo que, primeiro, embora o artigo 3710, parte final da Constituição Federal, funde dever jurídico anual ao legislador infraconstitucional, e segundo, o referido dispositivo constitucional não institui como direito subjetivo dos servidores e dos agentes políticos a recomposição do valor real da remuneração ou subsídio percebido no ano anterior, consideradas as perdas inflacionárias experimentadas no período, sendo imprescindível lei aprovada pelo Parlamento. Não cabe a nós substituirmos a legislação. Pedindo vênia aos bem lançados votos, com argumentos sólidos do relator e aos ministros que o acompanharam, peço vênia para, a meu modo de entender, adotar interpretação da parte final do artigo 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que implemente ganhos financeiros aos destinatários da norma, vai de encontro à essência do entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na sua súmula vinculante número 37, que leio: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Mutatis mutandis, não cabe ao Poder Judiciário, se não houve uma ação do legislador, suprir isso na forma de uma indenização. Não obstante, reitero os valiosos argumentos apresentados pelo eminente relator e pelos que o acompanharam, peço vênia para votar com a divergência, no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. Vossa Excelência admite o ato omissivo do Estado, deixando de observar a Constituição Federal, não quanto ao aumento em si da remuneração dos servidores públicos, mas simples reposição do poder aquisitivo, mas afasta a indenização, porque o caso concreto versa indenização considerada responsabilidade subjetiva, porque o ato é omissivo do Estado, do poder público. Os argumentos de Vossa Excelência são extremamente ponderáveis e respeitáveis, como sempre. Mas é que fica, presidente, um círculo vicioso. Eu me lembro que, quando nós debatemos no plenário a correção da tabela do imposto de renda, eu fui voto vencido. E, com o congelamento em si das faixas, né, o que se teve? Se teve uma progressão relativa aos contribuintes e beneficiando o Estado. Agora, assento que, no caso concreto, a conclusão do plenário, né, não beneficia os servidores, beneficia, mais uma vez, o todo-poderoso Estado. Colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, eminentes pares, a matéria já está posta ao debate e principiou já há algum tempo, e creio que o núcleo central foi muito bem posto pelo voto visto que Sua Excelência, presidente, traz a colação, acompanhando a divergência e, portanto, negando o provimento, divergência essa que foi suscitada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. O tema central, portanto, não me parece estar tanto na caracterização da natureza jurídica do direito que emerge do dispositivo constitucional, nomeadamente do inciso 10 do artigo 37. Eis que a dicção, numa dimensão até mesmo elementar da interpretação, prevê ali que a revisão deva ser assegurada. Portanto, parece-me, sim,
que há um direito subjetivo plurimo a que essa revisão se dê aos destinatários. E há um dever da administração pública assim proceder. O que se coloca nessa demanda especificamente, quais são as consequências do não cumprimento desse dever, se caracteriza ato lícito danoso, ato ilícito derivado de mora sancionável com a indenização, e indenização supõe, portanto, um estado anterior que deva ser tornado indene, reparar o dano ocorrido. Isso compreenderia, portanto, em assentar a existência de uma mora e de uma mora sancionável pela via pecuniária de uma recomposição mediante um determinado índice. A este ponto, creio que, na percepção do exame que fiz, me parece difícil chegar, porque, especialmente a partir da edição da Lei 10.331 de 2001, nada obstante a natureza jurídica do que está previsto na Constituição, em meu modo de ver, abra espaço de sustentação de um direito subjetivo plurimo à revisão e de um dever do gestor público de explicitar esta revisão, a revisão pode significar reajuste, recomposição, ou pode significar, precisamente, a prestação de contas do dever da impossibilidade, mediante aplicação concreta de princípios da transparência da administração pública, de efetuar uma coisa ou outra, como, aliás, Vossa Excelência vem dispor no seu voto. Portanto, eu estou mais diretamente adotando o ponto do voto da divergência, onde assentou esses dois pilares, que há um direito, que há um dever, e este dever, no estágio que a jurisprudência, em meu modo de ver, se encontra, nomeadamente a partir da Lei 10.331, se veicula, quando menos, num dever de prestação de contas da administração pública, mas não pode, obviamente, simplesmente resultar num cruzar de braços. Em havendo omissão, as consequências atinentes à omissão, no meu modo de ver, não alcançam as sanções jurídico-normativas que o Sindicato dos Servidores Públicos, nesse caso, está a almejar. Portanto, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, também estou acompanhando, na conclusão, a divergência e irei juntar a declaração de voto nesse sentido. Ministro Edson Fachin também acompanha a divergência no sentido de negar provimento. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu trago voto escrito, bastante alongado, e não vou ler esse meu voto, mas eu quero, desde logo, afirmar que estou acompanhando o relator. A nossa Constituição, ela estabelece a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. E esta irredutibilidade foi recentemente reafirmada no plenário quando... Pois não. Vossa Excelência me permite, sob pena de partirmos para a hipocrisia, não é apenas a irredutibilidade nominal. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu ia até concluir nesse sentido, avançar nesse sentido. Vossa Excelência traz um aporte muito importante. A irredutibilidade não é apenas nominal em face da inflação galopante que caracteriza a economia brasileira historicamente. E este plenário acaba de reafirmar, já afirmou a maioria, está pendente a decisão final de um voto vista, salvo engano, do ministro Dias Toffoli, mas nós já, por maioria, afirmamos, quando julgamos o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não é possível reduzir vencimentos de servidores públicos. Portanto, nós temos uma norma clara, uma norma objetiva, de caráter absolutamente unívoca, e a infração a essa norma, seja por parte de quem for, especialmente por parte do chefe do Executivo, não pode ficar impune. Deve haver uma consequência jurídica. E, nesse sentido, penso que o ministro Marco Aurélio traz a solução adequada. É preciso que tenhamos mecanismos para fazer com que esta norma constitucional clara, inequívoca, tenha realmente concreção, efetividade no mundo fenomenológico e, portanto, o que se quer aqui, na medida em que se estabelece uma
uma sanção para esta ação omissiva do chefe do Poder Executivo, não é, desde logo, promover uma recomposição, mas obrigar que o chefe do Executivo cumpra estritamente a Constituição e envie um projeto de lei ao Parlamento, à Assembleia Legislativa, no caso, ou se tivermos ao nível da União, ao Congresso Nacional, que soberanamente decidirá sobre esta reposição, à luz dos índices econômicos e da situação político-social vigente. Portanto, peço vênia à divergência e acompanho o doutíssimo e substancioso voto do ministro Marco Aurélio. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Votaram pelo provimento o ministro relator, Marco Aurélio, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Ricardo Lewandowski. 4 votos, portanto, para o provimento. Votaram pela negativa de provimento o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Teori Zavascki, ministra Rosa Weber, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin. 6 votos. Então, eu proclamo que, por maioria, foi negado o provimento ao recurso extraordinário, vencidos o ministro relator Marco Aurélio, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux e o ministro Ricardo Lewandowski. Passo agora a palavra ao primeiro voto divergente do ministro Luiz Roberto Barroso para a apresentação da tese, haja vista a repercussão geral que foi atribuída a este caso. Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência que talvez prossiga com o próximo julgamento. Eu vou elaborar a tese e submetemos. Mas, basicamente, a tese é que, ao lado da jurisprudência consolidada de que não cabe ao Judiciário conceder aumentos remuneratórios, no caso da revisão anual, o Executivo, ao não concedê-la, deve apresentar uma justificativa ao Congresso. A ideia central é essa, apenas quero dar uma redação precisa. Perfeito. Tá bem? Então, eu suspendo a proclamação da tese. Enquanto isso, há um feito, que é o primeiro item da pauta da relatoria do ministro Alexandre, com vários inscritos para manifestação oral. Trata-se, então, passo a apregoá-lo. Recurso extraordinário 1.045.273, procedente do Sergipe, relator ministro Alexandre de Moraes. Recorrente, encontram-se aqui só as iniciais. CLS, recorrido MJOS e também recorrido ESS. Encontram-se vários amici curiae presentes e também interessado TMSM. Trata-se do tema 529 da repercussão geral, possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte. Encontram-se inscritos pelo recorrente o Dr. Marco Aurélio Franco Vec, pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Dr. Diego Monteiro Cheruli. Falará também pelo Amicus Curiae, Associação de Direito de Família e das Sucessões, a DIFAS, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. E, por fim, encontra-se inscrito pela Procuradoria-Geral da República, a doutora Cláudia Sampaio Marques. Ministro Alexandre de Moraes, para o relatório. Bom dia, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros. Também aqui, presidente, quero fazer uma saudação especial à doutora Cláudia pela participação no plenário pela primeira vez. É um orgulho, como ex-integrante do Ministério Público, doutora Cláudia, é sempre um orgulho ver a participação de Vossa Excelência na turma, na primeira turma, e tenho certeza que aqui no plenário não será diferente. Presidente, como Vossa Excelência iniciou dizendo, aqui se trata de recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que, reformando a sentença declaratória de sociedade de fato homoafetiva, inclusive para efeitos previdenciários, entendeu que a existência de declaração judicial de união estável transitada em julgado anteriormente em relação a um dos conviventes impediria o reconhecimento de outro vínculo referente ao mesmo processo, pois o ordenamento jurídico brasileiro, cujo sistema rege-se pelo princípio da monogamia, afirmou o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, não admite a existência simultânea de mais de uma entidade familiar, nos moldes do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 1723 do Código Civil. O recorrente alegou que a solução adotada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe infringiria os artigos 1º, inciso 3º,
artigo 3º, 4 e 5º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, argumentando que, uma vez caracterizados os elementos configuradores de uma sociedade de fato estabilizada por 11 anos, seria imperativo o seu reconhecimento, ainda que de forma concomitante com uma outra união estável, pois a neutralização jurídica de situações dessa natureza implicaria um descompromisso com os princípios da dignidade humana e da igualdade, conferindo o tratamento discriminatório aos indivíduos optantes por relações homoafetivas. Em contrarrazões, a recorrida postulou a inadmissão do recurso extraordinário ante a sua manifesta improcedência, a ausência de pré-questionamento, a inexistência de repercussão geral. No mérito, repeliu a alegação de que o acórdão recorrido teria investido contra os princípios da dignidade humana e da igualdade. O tribunal ACO inadmitiu o apelo extremo, sendo a decisão objeto de impugnação por agravo em recurso extraordinário. O então relator, ministro Aires Brito, enviou a questão ao plenário virtual, oportunidade em que foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia com a seguinte ementa: constitucional, civil, previdenciário, união estável homoafetiva, uniões estáveis concomitantes, presença da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Possuem repercussão geral as questões constitucionais alusivas à possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável homoafetiva e a possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis concomitantes. O tema do recurso foi numerado, como Vossa Excelência já se referiu, é o tema 529, possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com consequente rateio de pensão por morte. O agravo foi provido e convertido no presente recurso extraordinário. Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, e a Associação de Direito de Família e das Sucessões, ADEFAS, né, requereram o ingresso nos autos na condição de amici curiae, tendo seus pedidos atendidos. Procurador-Geral da República a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pelo desprovimento do apelo recursal. É o relatório, presidente. Agradeço, ministro Alexandre. Passo, então, a palavra para a sustentação oral inicial pelo recorrente ao doutor Marco Aurélio Franco Vec. Bom dia, colega da sessão, senhor presidente, eminente relator, senhores demais ministros, senhora procuradora-geral em exercício, senhora ministra, senhores ministros. Excelências, primeiramente, não subsiste qualquer óbice de natureza probatória no caso concreto e não seria a missão dessa Corte reapreciar matéria fática. O que se pretende aqui é ver fixada a tese, né, que deverá preponderar em todos os julgados que estão suspensos no Brasil afora, aguardando um pronunciamento definitivo da Excelsa Suprema Corte. Logo, a questão jurídica de fundo é saber se é possível o reconhecimento jurídico de casamento em relação de união estável denominado concubinatos puros ou impuros, concomitantes, ainda que provenientes de relações, sejam elas hetero ou homoafetivas, com o consequente rateio da pensão por morte. Tal como disse o eminente relator, tal assunto foi assim emendado: possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetivas concomitantes, com consequente rateio de pensão por morte. É mais um tema desafiador que essa Corte, como tem sido a sua trajetória histórica, né, na evolução do direito, o reconhecimento de situações fáticas consolidadas, né. Aproveitando que estamos com vários estudantes de direito, vamos relembrar aqui de grande Miguel Reale Júnior, que falava da teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Exatamente, a sociedade evolui. As relações subjacentes, elas não podem ficar aprisionadas a preconceitos pré-estabelecidos, né? Sobretudo no momento bastante difícil que passa não só o mundo, como o Brasil especialmente,
né, de uma marcha, a nosso juízo, né, de limitações de direitos, de intolerâncias, de faltas de empatias, de vilipêndios a grupos minoritários, e é assim que a nossa Constituição, no seu papel contramajoritário, que o professor e ministro Barroso traz em sua obra, falando desse relevante papel constitucional dessa Egrégia Corte, né? E é nesse sentido que nós procuramos trazer as nossas considerações, prometendo não ser longo. Sei que a pauta hoje dessa Corte é bastante grande, mas o assunto é bastante, por demais, relevante. Tem muitas famílias esperando uma resposta definitiva. A resposta é essa, que certamente virá, como tem sido a tônica do Supremo Tribunal Federal, desprovido de qualquer preconceito, né, fazendo com que direitos das minorias sejam, sim, reconhecidos. Porque aqui não se está só a se falar, excelência, de relações homoafetivas, mas tem arranjos familiares dessa mesma natureza e magnitude e baseada, sobretudo, em relações principalmente de afeto, onde o princípio da dignidade da pessoa humana é a mola propulsora e o princípio essencial e fundamental desse pluralismo familiar. Eu peço vênias aqui para ler um pequeno trecho de um trabalho doutrinário de uma colega daqui de Brasília, a doutora Natália Coelho, em que ela intitula a possibilidade do rateio da pensão por morte entre viúva e concubina. Diz Sua Excelência, né, do princípio da dignidade humana e da afetividade e do pluralismo familiar. É certo que o direito é norteado por diversos princípios, são eles que dão a base e estruturam as normas legais. Para cada ramo do direito, há ao menos um princípio norteador que explica determinado assunto no respectivo ramo. Não se deve inferir princípios, pois ao feri-lo significa que se está prejudicando algum direito que tem por base determinado princípio violado. A doutrina elucida alguns princípios como sendo norteadores do direito de família. Para o presente artigo, é pertinente a explanação dos princípios da dignidade humana, da afetividade e da solidariedade. Vale lembrar que a doutrina não possui o objetivo de configurar um rol taxativo de princípios e direitos de família, como também não há consenso na própria doutrina quanto a esses. Ao respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, excelências, deve-se também respeitar a sua autonomia em escolher um arranjo familiar adequado, privilegiando o afeto como núcleo de seu organismo familiar. Esse princípio visa impedir o preconceito, bem como a desigualdade no tratamento para os concubinos, haja vista que o foco da proteção estatal referente à família passa a ser a pessoa que a compõe. Sendo assim, o não reconhecimento do concubinato, seja ele até o adulterino como entidade familiar, fere tal princípio fundamental. Não vou me estender no trecho, é longo, ele está nos autos do processo, né? Mas vale lembrar que o concubinato que merece essa proteção, senhores, buscada incansavelmente no judiciário, é aquela que se assemelha à união estável, diferindo apenas quanto ao impedimento de casar, e aí cito precedentes em que se destaca a efetividade consubstanciada da estabilidade, que são relacionamentos duradouros, que excluem os envolvimentos ocasionais, como muitos podem supor, de modo equivocado, né, que estaria se advogando toda e qualquer relação humana à vida. Não, estamos aqui apenas defendendo aquelas relações que estão consolidadas à luz de toda a sociedade. Não é uma construção de que se permitiria toda e qualquer... Isso seria uma verdadeira afronta a outros princípios, mas não é o caso. São casos como esse caso concreto, o caso paradigmático, que no caso é uma relação homoafetiva, que aos olhos da sociedade local todos sabiam, e com a permissividade de ambos, né? Então, o que houve? Tínhamos a efetividade consubstanciada na estabilidade, relacionamentos duradouros que excluem envolvimentos ocasionais e a ostentalidade, a apresentação pública da unidade familiar para servir de lastro para a conceituação de família contemporânea. A própria CEF de 1988 representou um marco evolutivo nesse processo de adaptação, ampliando o conceito de família e passando a servir de norte para todas as normas inconstitucionais. Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 3º, inciso 4º, diz que, por objetivo, dentre outros, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Da mesma maneira, é garantido o direito à vida
o que não se restringe à vida física, mas sim a uma vida que a pessoa possa realizar seus projetos de vida e ter relações afetivas que potencializem seu bem-estar. Excelências, o próprio INSS, autarquia federal, né, vem reconhecendo a possibilidade do rateio de pensionamento entre relações das ditas uniões estáveis ou mesmo de casamento com o denominado concubinato. Há um precedente do TRF da Terceira Região que, enfrentando o tema, diz Sua Excelência, eminente relator da 10ª turma do TRF da Terceira Região, desembargador federal Nelson Porfírio, de Sua Excelência. O acordo embargado silenciou a respeito da alegação de que, dada a impossibilidade de reconhecimento da união estável concomitante ao casamento, a parte autora não faria jus, uma vez que falecida era casada e a esposa, a hora correr, já era beneficiária de pensão por morte. Entretanto, em relação à possibilidade de reconhecimento de união estável com pessoa casada, uma vez comprovada a existência da efetiva união familiar entre as partes, o companheiro ou a companheira deve ser considerado dependente para fins previdenciários, de modo que, quando estiver presente a situação em que tanto a companheira quanto a esposa ostentarem a condição de dependente do cônjuge falecido, deve ser reconhecido o direito a ambas à pensão, efetuando-se o rateio do benefício, sendo este, inclusive, o entendimento a que ele cita precedentes antigos do Colhendo do STJ e do STF. Pois bem, Excelências, me encaminhando já para o final, entende esse advogado, né, a partir dessas brevíssimas considerações, nos filiamos que as relações concomitantes, independentes, ministro Alexandre, da sua forma de composição, seja hetero ou homoafetiva, devem concorrer em iguais condições para receber da pensão por morte. Veja, não se está aqui a prestigiar, e eu já disse isso desde o princípio, né, situações esporádicas e não duradouras, mas sim o efetivo convívio concomitante publicamente ostentado aos olhos da sociedade. Os arranjos familiares, nas suas múltiplas possibilidades, estão além da vetusta moral de que alguns de seus intérpretes mais conservadores, não substituindo, ou melhor, subsistindo nenhum fator de ordem jurídica que os impeça, e muito menos pode a sociedade fingir inexistir tais complexas formas de convivência humana que devem ser prestigiadas pelo direito. Ou seja, para a concessão dos benefícios previdenciários não se deve levar em consideração a união estável, se ela visa ou não casamento ou concubinato ou não, mas o fato de que uma nova entidade familiar foi formada, não podendo a lei ignorar ou desconstituir tais fatos. A proteção social não se restringe a uma definição ideal de família e de vida, como também não visa impor projetos de vida dentro da moral e dos bons costumes, mas sim de assegurar o mínimo de vida essencial e digna aos segurados e seus respectivos dependentes econômicos. Peço a paciência dos senhores, só para pedir até a licença do não presente hoje decano, ministro Celso de Mello, no voto bastante, não no voto, porque o voto é bastante longo, eu não ousaria lê-lo, mas na introdução, que fala por si, onde ele faz uma breve constatação de Sua Excelência, na ADO 26 aqui do DF. Sei que, em razão de Sua Excelência, sei que em razão de meu voto e de minha conhecida posição em defesa dos direitos das minorias, entre parênteses, que compõem os denominados grupos vulneráveis, fecha parênteses, serei inevitavelmente incluído no index mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias, que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso, que ignoram o sentido democrático da alteridade e do pluralismo de ideias, que se apresentam como corifeus e epígonos de sectárias doutrinas fundamentalistas, desconhecem a importância do convívio harmonioso e respeitoso entre visões de mundo antagônicas, muito mais importantes, no entanto, do que atitudes preconceituosas e discriminatórias, tão lesivas
com atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais de qualquer pessoa, independente de suas convicções, orientação sexual e percepção em torno da sua identidade de gênero, é a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe fazer prevalecer sempre no exercício irrenunciável de sua jurisdição constitucional, a autoridade e a supremacia da Constituição e das leis da República. Fecha aspas. Então, Excelências, eu me encaminho para o encerramento, pedindo que o tema seja, de fato, debatido, né? E no mérito seja dado provimento para fixar a tese da possibilidade, sim, nesses casos específicos, né? Naturalmente, naqueles que têm uma ostentação de um convívio longo, duradouro, às horas da sociedade, em que houve, sim, de fato, né, uma convivência pública e notória, e não situações clandestinas que não teria o menor sentido de se advogar tal tese. Com essas manifestações, essas breves considerações, agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Marco Aurélio Franco Vec. E agora, pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, falará o doutor Diego Monteiro Querulli. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, um bom dia a todos. Que Deus possa iluminar a discussão de hoje. Ainda mais nesse caso tão exemplificativo, um caso que sobre mim colocaram muita pressão no Instituto. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário inicialmente agradece a possibilidade de poder participar como Miticuri neste feito. Um feito que demanda não só uma análise de retrocesso ou de evolução do conceito de sociedade, do conceito de família, mas também de justiça e de proteção social. Se discute basicamente se a pensão por morte pode ou não ser estendida, a proteção da pensão por morte pode ou não ser estendida àqueles concubinatos, como dito por alguns, ou aquelas uniões estáveis, duplas ou fora da monogamia normal que a sociedade brasileira tenta impor e alguns tentam retroceder. Eu gostaria de iniciar, pedindo vênia ao ministro Luiz Edson Fachin, de uma fala de um de seus votos, onde ele afirma que é possível inferir, no tempo presente, não mais se esculpe de modo necessário o dever de fidelidade como elemento intrínseco da manutenção de uma conjugalidade, dado que, se assim o fosse, o casamento exurgiria como instrumento de coerção e repressão sexual. A fidelidade formal se perdeu na lealdade substancial. E, ademais, a lealdade de um projeto de vida não faz morada fria na previsão normativa, mas sim no desejo e vontade daqueles que protagonizam tal projeto e que nele buscam construir vidas. Senhores ministros, a união estável, mesmo que não monogâmica, exige uma condição única, que é a projeção de condução, de construção de vidas próprias, da construção da felicidade, do caminho em busca da liberdade. E o nosso país privilegia a liberdade, privilegia o bem-estar social acima de tudo e, em termos previdenciários, privilegia a ordem social. A pensão por morte, como benefício previdenciário típico, tem por sua função a proteção da ordem social. Não é lógico e crível proteger uns e desproteger outros na mesma condição. Quando digo na mesma condição, porque há ambas famílias. Há famílias em igualdade de condições, embora duplas, embora desafiando a ordem moral vigente, mas há famílias que demandam dependência e proteção social. E ao não dependermos, nós traímos o título 8 da nossa Constituição Federal, que trata da ordem social e põe como a Seguridade Social, no seu tripé Previdência, Assistência e Saúde, o principal objetivo e meio de consecução da ordem social. A nossa bandeira, como atrás dos senhores, a primeira palavra que diz é a ordem. E nós não podemos desprivilegiar a ordem em razão de conceitos morais um tanto quanto ultrapassados na sociedade atual. Inicialmente, já levando essa questão, o tema, como já bem dito pelo colega que me antecedeu, diz sobre a possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável de relação homoafetiva concomitantes com consequente rateio de pensão por morte. Inicialmente, não se trata de concubinato,
Não se trata de um amante, se trata de uniões estáveis separadas. E o concubinato que aqui se quer aplicar por analogia se traz do direito civil e não do direito previdenciário. O direito previdenciário em si protege a ordem social, protege todas as famílias, e não aquelas moralmente aceitas pelo Código Civil, que data vênia encontra-se um pouco ultrapassada na sua monogamia predominante. A equiparação da união estável ao casamento, como se diz, já é matéria batida nessa Corte. Inclusive, essa Corte, ao dispor na ADI 4277, aqui de origem do Distrito Federal, já inclusive reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar. Então, não há discussões que não impeçam em retrocesso com relação a essa Corte e com relação ao tema da união homoafetiva. Esse tema está bastante consolidado nessa Corte em todo o Judiciário brasileiro. Outro ponto interessante é a súmula 380 também dessa Corte, que reconheceu a possibilidade de partilha dos bens patrimoniais constituídos no concubinato, ou seja, mesmo no concubinato, poderia-se haver a partilha. Veja que são critérios de direito civil e direito de família sendo aplicados, por analogia também no direito previdenciário, no que não interessa. Interessa na proteção da ordem, interessa na proteção da manutenção das famílias e da dependência econômica. A questão da união estável dupla, como se dizem, ou da não monogâmica, como disse o nobre colega que me antecedeu, não se pretende nesse julgamento, senhor presidente, abrir a possibilidade de que, como alguns dizem, da maior liberdade, que as famílias estão sendo destruídas, que o conceito das relações sociais estão se pulverizando. Não se trata disso. Se trata da proteção da ordem social de famílias legalmente constituídas e de famílias reconhecidas como tais por esse Supremo Tribunal Federal. E no caso Interchile é ainda mais gritante a diferença, porque a parte que está sendo, com seus direitos aqui em tese em defesa, é a relação homoafetiva, a qual esse Supremo já entendeu na DI 4277 do DF como uma entidade familiar pura. Com relação à hermenêutica que se trata do direito previdenciário, não há vedação expressa em nenhum momento na lei previdenciária ou na Constituição Federal a extensão da pensão por morte aos dependentes advindos de união estável. A Constituição, nem a lei que trata de benefício, a Lei 213, ela não, em momento algum, separa ou exclui essa segunda família da proteção social. Porque, como dito anteriormente, o objetivo da Previdência Social é a manutenção da ordem social. E sem a ordem social não há equilíbrio, não há crescimento econômico, não há prosperidade no Estado de Direito. E nós, ao falar de equilíbrio financeiro, que também é um ponto importante, há de citar que o INSS ou qualquer autarquia ou órgão previdenciário não teria prejuízo algum com o provimento deste recurso, tendo em vista que o benefício não vai ser pago em dobro, ele vai ser repartido entre os dependentes previdenciários. E, recentemente, ainda citando no caso do regime geral, como veio com o MP 664 de 2014, convertida na Lei 13135, ainda do governo Dilma, a pensão por morte paga aos dependentes ela ainda é escalonada em razão da idade. Ou seja, quanto menos idade, o dependente vai receber por um certo período de tempo. Só vai receber de forma vitalícia o dependente que tiver mais de 44 anos na data do óbito. Então, todas essas proteções legais protegem o sistema de formatorial. E a concessão deste direito a essa relação dupla não necessariamente, ou de forma alguma, imporá custos maiores a qualquer ente previdenciário, porque a pensão vai ser repartida e, se o dependente tiver menos de 44 anos, provavelmente essa pensão vai ser paga de forma temporária e não vitalícia. E, por fim, gostaria de relembrar da autonomia do direito previdenciário em relação ao direito civil. A busca do direito, aí já rememorando ao corpus juris civilis, a nossa base do direito atual, dizia, desde aquela época, que são razões e noções básicas de direitos não ofender a ninguém, agir honestamente e não tirar de ninguém o que é seu. Estamos aqui tentando retirar de alguns o direito à proteção social. Caso isso se perpetue, a ordem social e a função do sistema de seguridade social se esvairá. E talvez, provavelmente, em alguns momentos, o retrocesso de algumas conquistas sociais também irão ocorrer. O IBDP agradece a possibilidade de participar e, por fim, até
antes mesmo do fim do prazo, pedimos pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento do direito à pensão por morte como mote maior da manutenção da ordem social, inclusive nas relações homoafetivas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Diego Monteiro Queruli. E agora, pelo Amicus Curiae, Associação de Direito de Família e das Sucessões, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimos senhores ministros que compõem o pleno desta Suprema Corte, ilustríssima senhora doutora procuradora. Compareço como representante da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADFAS, seguindo a diretriz de proteção aos membros de uma família, aos membros de uma entidade familiar com o necessário acompanhamento da evolução das relações familiares, no que se refere à atribuição de direitos a casais homoafetivos. A ADFAS atua neste recurso como amicus curiae, defendendo que as relações paralelas, sejam homoafetivas, sejam heteroafetivas, ou seja, o concubinato, não tem efeitos de direito previdenciário diante da nossa Constituição Federal. Aqui é importante observar, desde logo, que este tema de repercussão geral não tem em vista a proteção de relações homossexuais ou homoafetivas. Este tema de repercussão geral tem em vista a verificação da atribuição ou não de direitos e benefícios previdenciários em mancebia, em concubinato. E, data vênia, não conseguimos encontrar qualquer distinção entre a expressão mancebia e a expressão concubinato, ainda que de longa duração. Tudo é mancebia. A Constituição Federal, no seu artigo 226, parágrafo 3º, estabelece que a união estável é uma entidade familiar com toda a proteção do Estado, desde que constituída por duas pessoas, o homem e a mulher, não os homens e as mulheres. É o que consta da nossa Constituição. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgar importante recurso do ano de 2011 sob a relatoria do ministro Aires Brito, em que interpretou o artigo 1723 do Código Civil sobre a união estável e aplicou-o às uniões homoafetivas, em todos os votos, se houver tempo, vou repetir, em absolutamente todos os votos, não só no voto do relator, considerou a monogamia como requisito indispensável à união estável, homossexual ou homoafetiva, em acatamento à Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece a monogamia como princípio estruturante desta relação de fato, que é a união estável e que forma uma entidade familiar. Esta recente equiparação que foi feita aqui por esta Suprema Corte dos efeitos sucessórios da união estável aos efeitos sucessórios do casamento é mais um dos fundamentos da ADFAS pelo improvimento do recurso. Por quê? Este Supremo Tribunal Federal equiparou, inclusive em efeitos sucessórios, que era o que faltava,
a união estável ao casamento. Como não pode existir duplo casamento, não pode existir casamento concomitante a uma união estável e tampouco uma união estável concomitante a outra união estável. Isto é de uma lógica evidente. Todo o ordenamento legal a respeito da união estável no nosso Código Civil, acatando a Constituição Federal, em termos de requisitos, em termos de pressupostos da união estável, estabelece o estado civil de pessoas solteiras, separadas, judicialmente ou extrajudicialmente, divorciadas, viúvas ou separadas de fato, quando tem o estado civil de casados. Uma pessoa pode constituir uma união estável tendo o estado civil de casado, de acordo com o artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, desde que esteja separada de fato. Portanto, esta disposição, claro que se aplica à união estável. É evidente que, na união estável, a monogamia é princípio estruturante. E relações paralelas, obviamente, têm em si a poligamia. Claro que sim. Portanto, não se vê nenhum fundamento para que possa ser atribuído benefício previdenciário, seja no regime geral, seja no regime próprio, a quem vive em concubinato. A outra exceção, para não esquecer, da atribuição de efeitos jurídicos é a do casamento putativo, celebrado de boa-fé. Ou seja, quando a pessoa que compõe a outra relação desconhece a existência de um casamento. Isto também, obviamente, pode ser aplicado à união estável, quando existe o desconhecimento, quando existe a boa-fé, mas não é também este o caso que se apresenta. Bem, na doutrina, nós temos que buscar, já que se fala tanto em afetividade, em afeto, como valor, princípio, fundamento de todas as interpretações sobre as relações familiares, temos que buscar na doutrina o efeito jurídico ou não desse afeto. O afeto, efetivamente, tem muita importância e, efetivamente, impacta o direito em relações em que exista o status de família. Professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior tem uma frase lapidar. O amor ou afeto não pode ser o novo Deus laico. O amor ou afeto não pode ser o novo Deus laico. Professor Atala Corrêa, igualmente, examina o afeto e diz: não é necessariamente correto que a afetividade no plano dos fatos deva ser reconhecida no plano do direito, como formadora de laços jurídicos. Se assim fosse, toda forma de afetividade traria consigo o fardo de uma obrigação jurídica e, portanto, total insegurança jurídica estaria implementada em nosso país se a base de todas as interpretações a respeito das relações familiares fosse o afeto. Também professora Rosa Neri fala da posse do estado familiar, pessoa que se apresente como, que seja considerada como e que desfrute em sociedade das consequências de ostentar o estado familiar. Portanto, não vem ao caso,
se existe ou não afeto numa relação concubinária, já que não há o status jurídico de relação familiar. O posicionamento jurisprudencial, as cortes superiores, começando pelo Superior Tribunal de Justiça, tem posição uniforme pela inexistência de efeitos jurídicos familiares, sucessórios e previdenciários na união simultânea ao casamento e na união simultânea ou paralela à união estável, ou seja, negam efeitos de família, de sucessão e de previdência em concubinato. Posição, repito, uniforme. O Conselho Nacional de Justiça, enquanto este órgão foi presidido pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, proferiu relevante acórdão, do qual cito uma das frases relevantes. A sociedade brasileira tem a monogamia como elemento estrutural e os tribunais repelem relacionamentos que apresentam paralelismo afetivo, de modo que essa matéria também da poligamia também já esteve sob a apreciação do Conselho Nacional de Justiça, que considerou a monogamia como princípio estruturante do casamento e da união estável. A tutela jurídica, se fosse dada a um concubinato no âmbito previdenciário, certamente abriria a porta para todas as demais tutelas. Tutelas do direito de família, tutelas do direito sucessório. Aliás, a história diz isto. O nosso Supremo Tribunal Federal faz, em vários acórdãos, a distinção entre união estável e concubinato. Assim como não é possível que uma pessoa mantenha 2 casamentos, repito, juridicamente também não é possível que viva em casamento e em união estável concomitantemente, assim como não é possível que uma pessoa viva 2 uniões estáveis concomitantes. Viver, aliás, corrigindo, né, a frase, viver até pode viver, mas não queira a atribuição de efeitos jurídicos, ou seja, não queira a tutela do Estado. Cito um acórdão paradigma aqui no Supremo Tribunal Federal e que é paradigma para todos os demais acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Relatado pelo ministro Marco Aurélio, no ano de 2008, RE 397762, Bahia, um acórdão lapidar, porque faz a distinção entre concubinato, união estável e casamento, não atribuindo efeitos previdenciários a um relacionamento concubinário que durou 37 anos, porque não importa o tempo de duração, será sempre concubinato. E como disse no seu relatório, no seu voto, o ministro Marco Aurélio, não podem ser aplicados benefícios previdenciários nas uniões paralelas ou simultâneas, sob pena de confusão entre institutos e expressões, com a instalação de uma Babel. Efetivamente, este acórdão, que é paradigma aqui no Supremo, que é paradigma no Superior Tribunal de Justiça, foi seguido por outros. Cito aqui um acórdão da relatoria da ministra Carmen Lúcia, de 6 de outubro de 2015. Participaram desse julgamento ministro Dias Toffoli, ministro Celso de Mello, daquele outro julgamento que citei, do outro recurso, do outro acórdão, relatado pelo ministro Marco Aurélio, participaram também a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski.
sempre no mesmo sentido. Concubinato não se confunde com união estável. Cito aqui uma frase deste acórdão relatado pela ministra Carmen Lúcia, de 2015, o MS 33555, em que o reconhecimento da ausência de base legal para o rateio da pensão entre viúva e alegada companheira está fundado na impossibilidade jurídica de concomitância dessas duas situações. Concomitância jurídica não pode existir. Pode haver concomitância de fato, mas não concomitância jurídica. Outros acórdãos foram proferidos pelo Supremo no mesmo sentido e quero observar que não se trata de prevalência da lei geral, Código Civil, sobre a lei especial. Doutora Regina, o tempo Muito obrigada. Se encerrou. Trata-se, isto sim, de concluir. respeito à Constituição Federal. Só para terminar, ministro, o mínimo necessário. Dizer que um julgamento favorável aos concubinos em termos previdenciários não afetaria a Previdência não corresponde à realidade. Se for um salário mínimo, o benefício previdenciário, dividido entre viúvo ou viúva e concubino ou concubina, certamente não estará seguido o mínimo necessário e poderá, inclusive, haver pleito de um salário mínimo para cada um deles. Termino, então, agradecendo a possibilidade de participação como amicus curiae da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, neste recurso e desejo a todos um excelente dia. Agradeço a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva e agora, pela Procuradoria-Geral da República, passo a palavra à doutora Cláudia Sampaio Marques, subprocuradora-geral. Eminente presidente, eminentes ministros integrantes deste Pleno do Supremo Tribunal Federal, nobres advogados que me antecederam nessa sustentação oral. A questão, como já posto por todos os advogados que me antecederam, que está em causa é a possibilidade de concessão de efeitos jurídicos, ou mais, de efeitos previdenciários, ou de se permitir a divisão de benefício previdenciário por morte, que é a situação específica, entre a esposa ou a viúva e o companheiro, aquele que se mantém com união estável, ou o concubino. Registro inicialmente que não está em causa o fato, não tem relevância na questão, o fato de se tratar de uma relação homoafetiva. O Tribunal de Justiça não decidiu a questão com base nesse aspecto, não negou ao recorrente o direito pleiteado em razão de se tratar de uma relação afetiva. Inclusive porque esse tema, hoje em dia, está absolutamente superado com a decisão tomada por esta Corte, que reconheceu a constitucionalidade das relações homoafetivas. Então, essa questão não está em causa. O que está em causa é se as relações entre pessoas, independentemente de ser entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas entre homem e mulher, se é possível a manutenção concomitante de uma relação de casamento ou de união estável com uma relação de concubinato e se é possível o reconhecimento de efeitos jurídicos a essa relação de concubinato. A posição defendida pela Procuradoria-Geral da República nos pareceres apresentados, não só nestes autos, como em outras questões, em outros processos que tratam de tema similar, foi em sentido contrário à pretensão. A Constituição conferiu proteção jurídica e entendeu como entidade familiar não somente as relações constituídas por meio do casamento, mas também as relações constituídas por meio de união estável. Esse fato é indiscutível. A lei civil também tratou amplamente de todos os modos de formalização das relações afetivas. Tratou do casamento, tratou da união estável e tratou das causas impeditivas do casamento, dizendo expressamente
que a pessoa casada não pode se casar novamente, a pessoa nem pode manter união estável. Muito embora ela tenha definido, o Código Civil tenha definido o que é o concubinato, mas não conferiu proteção jurídica a essa relação. De modo que, com o quadro legal que se tem e constitucional, o que se pode dizer é o seguinte: no nosso sistema existe o casamento como uma relação jurídica protegida, a união estável como relação jurídica protegida e duas situações em que o concubinato é reconhecido como sujeito à proteção. Quando constituído, quando a pessoa está em separação de fato, e quando há a situação da relação putativa, quando aquela pessoa que se une a outra sem saber da existência de uma relação de casamento ou de uma relação ou de uma união estável. Em todas as situações, a lei conferiu proteção jurídica, inclusive quando se trata de um concubinato, porque aquela pessoa que se une a outra e não sabe que existe uma situação de casamento de união estável está também em uma situação similar de união estável. Ela agiu de boa fé. Então, em todas essas situações, a lei conferiu proteção jurídica. Mas não conferiu, e como eu disse, definiu o que é concubinato, mas não lhe conferiu proteção jurídica. Então, senhor presidente, e assim o fez. Por quê? Porque, como disse a nobre advogada que me antecedeu, a monogamia é um princípio estruturante da relação familiar, da formação da entidade familiar. Não se está em causa, é importante dizer, uma questão moral. Não se está discutindo se pode ou não haver relações, poligamias, relações de um homem com várias mulheres, de várias mulheres com um homem, vários casais convivendo simultaneamente. Isso não está em causa. A questão não é moral, a questão é jurídica. Como a Constituição e a lei tratam do tema. E, tratando desse tema, ela não conferiu proteção à relação de concubinato. Então, senhor presidente, tendo a monogamia como princípio estruturante, inclusive definindo como crime a bigamia, porque se fosse uma questão de se decidir, de se entender que o nosso sistema admite o duplo casamento, a união estável e o casamento, enfim, as várias formas de união concomitantes, evidentemente que o nosso sistema não teria como crime a bigamia. Não seria um ato ilícito. Tendo presente esse quadro, não vejo como, na linha do que foi defendido pela Procuradora-Geral da República, Procurador-Geral da República nas suas manifestações, se conferir efeitos previdenciários à relação mantida em união estável e concubinato, como acontece neste caso. Aqui o que se tem? O recorrente conviveu em concubinato com Decujos durante 12 anos. Mas, ao mesmo tempo, o Decujos tinha uma relação de união estável judicialmente reconhecida. Diante da possibilidade, como eu disse, do nosso ordenamento admitir a concomitância das duas relações, evidentemente que a relação de concubinato, neste caso, não tem efeitos jurídicos. E é essa a linha que se defende. Sabe-se que o direito previdenciário mantém estrita relação com o direito de família. É do direito de família que ele extrai os conceitos necessários a se estabelecer as entidades e as relações e as situações em que se há o pagamento da pensão, se há o pagamento dos benefícios previdenciários. Ensina Laura Souza Lima e Brito que, no âmbito do direito civil, eu estou transcrevendo, em que se encaixa o direito de família, a noção de entidade familiar está intimamente ligada à ideia de assistência material entre parentes, o que pode dar ensejo à obrigação de sustento ou de prestação alimentícia. De maneira análoga, no direito previdenciário, a delimitação do que é família entrelaça-se ao conceito de dependência, o que, de maneira correlata, pode dar causa à obrigação por parte da Previdência de prestar pensão por morte ou auxílio de reclusão. Então, estabelecidas essas premissas, o que se tem como certo é que a relação concubinária não tem proteção jurídica no nosso sistema constitucional e legal e não pode conviver junto, seja com o casamento, seja com a união estável. E, como eu disse, o recorrente mantinha essa relação dupla e, nesse sentido, essa relação de concubinato, que não é
salvaguardado pelo nosso sistema e, por isso, não pode ver garantida a sua pretensão. E, concluindo, senhor presidente, o Ministério Público pede, então, que, em sede de repercussão geral, seja consagrada a tese no sentido de que é possível o reconhecimento de efeitos prejudiciais ao concubinato quando presentes as condições para sua equiparação à união estável, mas não ao concubinato adulterino. E, com esses fundamentos, o Ministério Público pede, então, o desprovimento do recurso. Presidente, pois não, ministro. Gostaria de ter uma confirmação da parte do relator. O falecido bissexual não era casado. Não, tinha uma união estável reconhecida por decisão transitada em julgado. Duas relações estáveis. Uma relação com uma mulher e uma relação com o homem. É uma união estável com a mulher, reconhecida judicialmente, transitada em julgado, depois ingressou uma ação com o homem, exato. Só para eu estabelecer, presidente, nas minhas reflexões, um paralelo com um caso em que julgamos na turma, quando tivemos presente concubinato. E, ante essas duas relações referidas pelo ministro relator, não consigo, de início, vislumbrar concubinato, porque concubinato pressupõe casamento. Uma relação a encerrar um casamento. E, portanto, aí a outra pessoa que convive com um dos cônjuges deixa de ser companheiro ou companheira para ser concubina e, portanto, manter uma relação ilícita. Ministro Alexandre de Moraes, para o seu voto. Presidente, eu cumprimento inicialmente os advogados que fizeram sustentações orais, doutor Marco Aurélio Franco Vec, doutor Diego Monteiro Cheruli, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva e também a doutora Cláudia Sampaio Marques, pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Presidente, aqui, inicialmente, todos os pressupostos processuais estão presentes para o reconhecimento do recurso, inclusive, e digo isso porque houve manifestação nas contrarrazões, inclusive o pré-questionamento, que o Tribunal de Justiça de Sergipe expressamente analisou e afastou a questão de desrespeito ao princípio da dignidade humana, da igualdade, analisou o artigo 226, parágrafo 3º, ou seja, houve o pré-questionamento expresso. Da mesma forma, aqui não há o que se dizer somente da interpretação e aplicação do 557 do Código de 73, como foi alegado. Gostaria de iniciar, presidente, dizendo, não só pelos memoriais, mas inclusive em relação às sustentações orais, que o que o Supremo Tribunal Federal julgará hoje não é uma questão de obscuridade, mentes sombrias, doutrinas fundamentalistas, preconceituosas, não é aqui o julgamento do bem contra o mal, não é o julgamento de orientações sexuais. Na verdade, a causa é muito mais simples, seja o voto de um lado ou do outro, mas é muito mais simples do que parece, porque pouco importa, e faço questão de ressaltar isso, porque os precedentes trazidos em relação ao reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da possibilidade de união estável homoafetiva em igualdade de condições, em total igualdade de condições com a união estável heteroafetiva e, consequentemente, a igualdade entre união estável, seja homoafetiva, seja heteroafetiva, com o casamento, isso já foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, essa questão pouco importa no deslinde da causa, porque poderíamos ter aqui duas alegações, dois pedidos de uniões estáveis heteroafetivas ou homoafetivas, ou, como é no caso, uma hétero e uma homoafetiva. Não entra aqui a questão de orientação sexual. A discussão é se é possível
o reconhecimento de concomitante de duas uniões estáveis. Uma união estável